Há histórias inventadas que parecem simples à distância, mas crescem por dentro até se tornarem maiores do que quem as vive. Numa dessas histórias, um homem habituado a resolver tudo com números, prazos e sangue frio, percebeu, numa noite de estrada, que há encontros que não entram em folha de cálculo nenhuma. E uma rapariga que julgava já não ter lugar em casa nenhuma, descobriu que, às vezes, o abrigo mais improvável não salva apenas quem chega, também muda quem abre a porta. Se alguma vez teve de escolher entre o orgulho e a paz, entre fugir ou ficar, conte nos comentários o que fez. E se gosta de histórias humanas, discretas e intensas, deixe o seu gosto e subscreva o canal. Duarte Almeida ia ao volante com aquela pressa que os filhos adultos conhecem bem. A pressa de chegar à hora sem admitir que, no fundo, ainda respondem à voz da mãe como se tivessem 17 anos. No auricular, Helena ralhava com ele por estar a conduzir depressa, por atender chamadas na estrada, por transformar uma viagem de rotina numa espécie de prova de resistência. Duarte sorria sozinho, cansado, mas enternecido. Havia qualquer coisa de comovente na maneira como aquela mulher, pequena, loira e aparentemente delicada, continuava a falar com o filho de 35 anos, como se o perigo pudesse ser afastado à força de insistência. Ele acalmou-a com a paciência de quem já conhecia todos os atalhos do coração materno. Prometeu ligar no domingo, mandou um abraço ao pai, desligou e ficou por alguns segundos a ouvir apenas o motor. Helena nunca mudava. Podia rir, podia fingir que estava só a implicar, mas por trás de cada palavra havia o mesmo zelo metódico de sempre. O mais curioso é que Duarte herdara precisamente isso dela. A persistência calma, a teimosia sem gritos, a capacidade de ir avançando até dobrar a realidade à sua vontade. No porto onde construíram uma empresa grossista de peixe e marisco respeitada por fornecedores, supermercados e restaurantes, chamavam-lhe várias coisas pelas costas, quase sempre com um misto de respeito e exaustão. O seu braço direito, Ricardo Neves, resumia-o com ironia e admiração. Um homem que não sabia desistir. E talvez fosse mesmo essa a definição mais honesta. Filho de um motorista de uma cooperativa florestal e de uma contabilista de aldeia no interior norte, Duarte crescera a ouvir o som de carrinhas velhas, pinhais úmidos e contas feitas à mão na mesa da cozinha. Não nascera com mapa nenhum traçado à frente. Fez o próprio caminho. Abriu armazéns frigoríficos, conquistou clientes, levantou uma empresa sólida e aprendeu a esconder o cansaço atrás de fatos bem cortados e frases curtas. Voltava muitas vezes à terra dos pais, não por nostalgia romântica da vida rural, porque essa nunca o seduzira, mas por uma lealdade funda, quase física. Havia coisas que ele não negociava, e uma delas era não deixar passar demasiado tempo sem ver Joaquim e Helena. Já tentara tudo para os convencer a mudarem-se para perto dele. Primeiro foi o apartamento confortável no porto. Depois, uma moradia luminosa junto ao pinhal, não muito longe do mar, numa zona calma onde poderiam passear, cultivar flores, receber visitas e envelhecer com mais apoio por perto. Mas Joaquim sorria com aquela serenidade teimosa dos homens que passaram a vida inteira no mesmo lugar e não se sentem pobres por isso. Dizia que na cidade acabaria encostado a uma varanda a ver os dias passarem, sem ter com quem ir à pesca, sem banhos de rio, sem amigos de infância, sem um quintal onde mexer nas mãos. Helena concordava com menos palavras, mas com igual firmeza. Gostava de dizer, a rir, que tinha sua zona de conforto e que só pensaria em mudar de vida quando o filho lhe desse netos e uma razão nova para arriscar. Duarte ria-se com eles, mas nunca desistia por dentro. Às vezes levava-os a visitar a casa no Pinhal, como se o lugar pudesse convencê-los onde ele falhara. Era uma propriedade ampla, cercada por árvores altas, com um corpo principal moderno, um pequeno anexo de hóspedes e silêncio suficiente para se ouvir o vento a mudar de direção. Helena olhava tudo com carinho, elogiava a vista, aprovava a luz, mas no fim repetia o mesmo. A casa era linda, sim, mas era a casa do filho, do futuro dele, da mulher que um dia ali moraria. Cada um devia ter o seu espaço, e duas donas de casa, dizia ela, só funcionavam bem nas novelas ou nos raros milagres. Nessa noite, regressava sozinho, com horas demais em cima do corpo e um vazio cansado atrás dos olhos. Passou uma saída, depois outra,
e acabou por entrar numa estação de serviço quase por reflexo. Precisava de café, de qualquer coisa quente, de 5 minutos sem decidir nada. Saiu do carro, respirou aquele ar misturado de combustível, umidade e erva pisada e quase conseguiu deixar a mente em branco. Quase. Uma voz áspera rasgou o sossego. Depois outra, mais aguda, mais nervosa. Duarte virou a cabeça. Um pouco afastado da zona iluminada, perto de um contentor e de um barril improvisado onde ardia fogo fraco, um grupo de rapazes cercava uma rapariga magra de cabelo ruivo. Havia ali aquela energia desagradável que antecede a humilhação. Não era ainda violência aberta, mas era o suficiente para gelar o ar. Um dos rapazes soltou uma cadela suja e assustada na direção dela, talvez só para meter medo, talvez para se divertirem mais um pouco. Só que a rapariga, em vez de recuar, agachou-se num movimento rápido, agarrou o animal pelo pescoço e puxou-o para si como quem protege uma criança. Foi então que Duarte se aproximou. Não levantou a voz, nem precisou. Havia homens que sabiam ser ameaçadores aos berros. Duarte fazia-o pelo contrário. Bastou dizer que aquilo acabava ali. Bastou olhar de frente para o mais afoito. Bastou também que os rapazes reparassem no carro caro, no porte dele, na arma de caça guardada visível, mas sem ostentação no suporte da bagageira aberta, e percebessem que a noite deixara de lhes pertencer. Houve uma ou outra graça mal disfarçada, um recuo, um último insulto atirado por cobardia, e o grupo dispersou com aquela pressa envergonhada de quem não quer admitir que foi travado. A rapariga entrou como a cadela para a zona iluminada da estação de serviço, e só então agradeceu. Disse-o com voz baixa, mas não submissa. Tinha lama nas botas, frio nos dedos, e um rosto cansado demais para a idade. Mas os olhos permaneciam estranhamente firmes. Duarte perguntou-lhe onde a podia deixar. Ela respondeu, quase automaticamente, que primeiro ele podia começar por tratá-la por você. Aquilo apanhou-o desprevenido, e pela primeira vez em muitas horas, arrancou-lhe um sorriso verdadeiro. Chamava-se Inês Azevedo. Tinha 21 anos, embora parecesse mais nova. Trazia a roupa amarrotada, uma mochila gasta, um passaporte no bolso do casaco e um cansaço antigo no corpo. Falou sem melodrama, como se já tivesse esgotado a parte barulhenta da dor. Contou que estudara contabilidade por insistência da mãe, Lídia, embora nunca tivesse sonhado com esse caminho. Contou também que o novo marido da mãe, Sérgio, começara a ultrapassar limites dentro de casa. Primeiro em pequenos gestos de falsa familiaridade, depois em aproximações mais claras e cada vez mais sufocantes. Quando Inês decidiu dizer a verdade, a mãe preferiu acreditar no homem com quem escolhera recomeçar a vida. Chamou-lhe egoísta, ingrata, exagerada. Sugeriu que ela estava a inventar um drama para destruir a sua felicidade. Inês não dramatizou nem procurou convencer Duarte com lágrimas. Foi isso, talvez, que mais o desarmou. Disse apenas que fez a mala com 2 mudas de roupa, alguns documentos e o pouco dinheiro que tinha. Saiu de madrugada e foi procurar o pai biológico, de quem estava afastada há anos. Encontrou-lhe a casa, mas não o próprio. O homem trabalhava fora, por turnos longos, e em casa estava apenas a mulher dele com 2 filhos pequenos. A senhora recebeu-a com educação, mostrou-lhe que a casa era dela, que a família já tinha o seu equilíbrio, e deixou claro, sem crueldade, mas sem margem, que ali não havia espaço para uma filha tardia caída do céu. Deixou-a dormir uma noite. No dia seguinte, a caminho da estação, 2 desconhecidos numa motorizada arrancaram-lhe a mochila da mão. O telemóvel, o dinheiro, quase tudo foi embora. Só o passaporte escapou porque ficara no bolso do casaco. Depois disso, restaram-lhe a estrada, o frio e a cadela. A cadela, explicou Inês com um resto de humor, aparecera depois de ela lhe dar um pedaço de pão com chouriço junto a um supermercado. Seguiu-a como se tivesse assinado um contrato invisível. Duarte olhou para o animal, que tremia mas não largava a perna da rapariga, e pensou que a fidelidade às vezes nascia do mesmo lugar da fome. Perguntou-lhe se planeava mesmo continuar na rua. Inês respondeu que não. Claro que não. Perguntou em contrapartida se ele tinha por acaso algum trabalho. Limpava, cozinhava o básico, organizava, aprendia depressa. Não queria esmolas. Queria uma porta por onde entrar, sem ter de se justificar a cada minuto. Duarte ficou em silêncio mais tempo do que tencionava. A prudência dizia-lhe para chamar a polícia, entregar a situação a instituições,
desligar-se. A exaustão dizia-lhe para não complicar a noite. Mas havia qualquer coisa naquela sinceridade sem enfeites que tornava o cinismo inconveniente. Há pessoas que pedem ajuda de forma a despertar desconfiança. Inês pedia trabalho como quem oferecia o último pedaço de dignidade que ainda tinha na mão. Acabou por lhe propor o impensável, um período de experiência como ajudante da casa na propriedade do Pinhal. Havia um anexo pequeno, mobilado, com o essencial. Precisava de alguém para organização diária, limpezas, compras, roupa, pequenas refeições quando ele estivesse em casa. Não era emprego para sempre. Não era promessa de futuro. Era trabalho real, com salário, comida, alojamento e regras claras. Inês ouviu tudo sem explodir de gratidão, o que a fez parecer-lhe ainda mais séria. Disse apenas que, sendo a primeira vez, precisava que as tarefas fossem explicadas com detalhe. Quanto mais clara a rotina, melhor o resultado. Duarte soltou uma gargalhada curta. A rapariga que surgira da escuridão com uma cadela nos braços revelava, afinal, um senso prático, quase cômico. No caminho até ao Pinhal, ela adormeceu no banco de trás, como se o corpo tivesse desistido de vigiar. A cadela, enrolada no tapete do carro, também fechou os olhos. Duarte conduziu em silêncio, com a sensação improvável de estar a transportar não duas desconhecidas, mas duas vidas que tinham acabado de cair do bordo do mundo. Nos primeiros dias, Inês andou pela propriedade com a cautela de quem teme tocar em objetos caros e quebrar uma ordem que ainda não entende. O anexo pareceu-lhe luxuoso. Uma cama estreita, mas macia, uma pequena cozinha, água quente sem drama, uma janela virada para os pinheiros. A cadela, a quem deu o nome de Pipoca por pura falta de imaginação e excesso de ternura, adaptou-se mais depressa do que ela. Duarte entregou-lhe um telemóvel simples para assuntos de serviço, que ela usou também para reencontrar duas amigas de escola, Marta e Leonor. A primeira era pragmática, fria só na superfície, dessas pessoas que pensam antes de sentir. A segunda falava mais, ria mais, sonhava mais. As duas ficaram em choque quando receberam a mensagem de Inês depois de tanto silêncio. Brincaram primeiro, como quem quer aliviar a tensão, e logo depois passaram a fazer aquilo que as amizades verdadeiras fazem melhor. Continuaram ali. Com cuidado de não revelar a localização exata da casa, foram elas que tentaram perceber se Lídia procurara a filha. Não procurara. Nem participara desaparecimento. Nem ligara a ninguém. Nem fizera barulho. Contara a algumas pessoas que a rapariga devia estar em casa de uma amiga, zangada, a fazer teatro, e que voltaria quando o frio apertasse ou o dinheiro acabasse. Quando Marta transmitiu isso numa mensagem curta, Inês leu 2 vezes, pousou o telemóvel e chorou em silêncio com a cabeça encostada ao pescoço da cadela. Duarte nunca lhe perguntou se tinha chorado, mas nessa mesma semana recomendou-lhe, sem insistir demasiado, que um dia desse sinal de vida à mãe, nem que fosse só para evitar males maiores mais tarde. Falava de forma contida, sem se meter onde não era chamado, e talvez por isso as suas palavras pesassem mais. Inês concordou. Não estava pronta, mas concordou. A rotina começou a firmar-se. E a rotina, por vezes, salva mais do que um gesto heróico. Inês limpava, arrumava, aprendia a gerir as compras, descobria as manias discretas da casa e as ausências ainda maiores do dono. Duarte saía cedo, regressava tarde, fazia reuniões intermináveis, jantares com clientes, visitas a armazéns. Não gritava, não fiscalizava cada detalhe, não confundia salário com favor, agradecia pouco, mas também exigia pouco. Quando via que alguma coisa estava bem feita, limitava-se a um "está ótimo", dito à passagem, e isso chegava. A casa, antes impecável e impessoal, começou a ganhar pequenas marcas de vida. Não porque Inês quisesse impor presença, mas porque a beleza lhe saía das mãos sem pedir licença. Reorganizou discretamente uma consola da sala, mudou de sítio algumas velas decorativas, aligeirou um canto pesado com uma jarra simples e 2 ramas verdes, deixou a cozinha menos com cara de catálogo e mais com cara de lugar habitado. Duarte reparou sem comentar. Só uma vez, ao entrar num fim de tarde e sentir um cheiro leve à sopa acabada de fazer, ficou parado alguns segundos mais do que seria normal. Aquilo parecia banal. Justamente por isso lhe tocou fundo. Com o tempo,
Inês começou a perceber que o homem que toda a gente achava duro não era propriamente frio. Era organizado ao ponto da secura. Vivira anos em movimento, como se parar fosse perder terreno. Tinha conhecidos em abundância, parceiros em excesso, contactos úteis para todos os lados. Amigos, muito poucos. Alegria doméstica, quase nenhuma. Foi também nessa altura que ela descobriu outro hábito seu: desenhar para não se partir. Desde pequena, quando precisava de respirar, agarrava num lápis e fugia para o papel. No anexo, ao fim das tarefas, começou a desenhar Pipoca a dormir, as mãos de Marta que conhecia de memória, a cara viva de Leonor, o perfil atento de Ricardo que vira algumas vezes na casa principal, sempre acelerado e elegante, e até o rosto de Duarte, reconstruído de cabeça, com a exatidão estranha de quem observa sem querer observar. Esses desenhos ficaram escondidos num álbum barato, no fundo de uma gaveta. Entretanto, Duarte ia continuando a ser Duarte. Uma noite chegou muito tarde com uma mulher a seu lado. Laura Valente desceu do carro como quem sempre desce no lugar certo. Cabelo impecável, unhas discretamente perfeitas, perfume caro e uma segurança treinada em ambientes onde ninguém pede licença para existir. Inês esperava por instruções sobre compras da semana. Viu-os chegar e sentiu a irritação subir-lhe ao rosto, antes mesmo de perceber de onde vinha. Repreendeu-se por dentro. A vida pessoal do patrão não lhe dizia respeito. Aquilo devia ser-lhe indiferente. Não era. Retirou-se para o anexo e tentou dormir. Já quase conseguira quando o telemóvel tocou. Era Ricardo, aflito, com um problema documental numa carga importante. Precisava de falar com Duarte com urgência, mas o telemóvel dele estava desligado. Pediu desculpa por incomodar. Explicou que só ligava porque não tinha alternativa. Inês vestiu um casaco comprido por cima do pijama, correu até a casa principal e, ao aproximar-se do quarto de hóspedes, onde supôs que os dois estivessem, ouviu vozes. Laura não gritava. Mulheres como ela raramente precisavam de gritar para ferir. Dizia, com clareza impecável, que não admitia dividir simbolicamente o território com uma rapariga jovem instalada em casa dele. Se ele era assim tão correto e generoso, que lhe arranjasse outro emprego, uma recomendação brilhante, um bom pacote de recolocação. Não era nada pessoal, acrescentava, mas não tinha intenção de fazer de conta que não via o óbvio. Duarte respondia com paciência cansada. Explicava que Inês não era um problema, que não havia motivo para ciúmes, que a situação nada tinha a ver com o que Laura estava a imaginar. Foi nessa altura que o telemóvel de Inês tocou de novo. Ela bateu à porta, entregou o aparelho a Duarte e saiu antes de ouvir qualquer explicação. Não precisava de mais. Bastara-lhe perceber que o lugar onde se sentira finalmente segura era, afinal, um lugar precário. A sorte nunca durava muito. Marta teria dito o mesmo, com aquele realismo que às vezes doía e às vezes salvava. Na manhã seguinte, Duarte apareceu no anexo mais cedo do que o habitual. Devolveu-lhe o telemóvel, pediu desculpa pelo incômodo e, antes que Inês reunisse coragem para se despedir com dignidade, cortou-lhe a retirada. Disse que ela estava a imaginar demais. A relação com Laura não tinha futuro e acabara na prática naquela noite. O assunto não dizia respeito ao trabalho dela, e ele não tencionava expulsá-la nem empurrá-la para lado nenhum. Enquanto falava, pegou sem atenção no álbum de desenhos que estava sobre a mesa. Inês viu tarde demais. Quando tentou disfarçar, ele já folheava as páginas. Primeiro veio o silêncio, depois a surpresa limpa. Duarte reconheceu Pipoca, Ricardo, Helena, a partir de uma fotografia antiga que Inês encontrara num porta-retratos, e por fim, a si próprio. Não reagiu com vaidade nem com embaraço. Reagiu como um homem que encontra, por acaso, uma porta que nem sabia existir. Perguntou-lhe onde aprender a desenhar assim. Inês encolheu os ombros, desconcertada. Não aprendera, apenas fazia. Ele fechou o álbum com cuidado em vulgar, pousou na mesa e ficou a pensar. Nos dias seguintes, esse pensamento não o largou. Havia muito tempo que Duarte não se demorava a olhar para uma pessoa sem medir utilidade imediata, risco, função, custo. Inês obrigava-o a isso pela simples maneira de existir. Não pedia muito, mas tudo nela tinha peso. A forma como agradecia sem se humilhar, a maneira como falava pouco e observava tudo,
O cuidado quase antigo com que tratava a casa, como se a ordem exterior pudesse manter de pé alguma coisa dentro dela. Talvez por isso, sem anunciar grande coisa, decidiu ajudá-la noutra frente. Através de Ricardo, arranjou contato com um professor de desenho e curador já reformado, homem exigente, de fama antiga, que aceitou ver alguns trabalhos numa tarde discreta. Inês tremeu mais nessa visita do que na noite da estação de serviço. O professor folheou, observou, fez perguntas secas, torceu o nariz, insistiu em 2 ou 3 defeitos e, por fim, pronunciou as palavras que a deixaram sem ar. Havia ali matéria séria, olhar próprio, mão viva. Faltava estudo, disciplina, técnica. Talento? Não. Quando o homem saiu, Inês fechou-se no anexo e chorou outra vez. Mas desta vez, não era a chaga da rejeição. Era pior e melhor ao mesmo tempo. Era a dor de tocar, finalmente, naquilo que sempre lhe disseram que não servia para viver. A memória puxou-a para trás, para uma cozinha pequena onde Lídia lhe falara do futuro como quem distribui comprimidos amargos. Uma filha de enfermeira divorciada, com dinheiro contado, não podia dar-se ao luxo de escolher uma vocação incerta. Era preciso um curso útil, um emprego estável, uma vida que pagasse renda. A arte ficava bem às filhas de quem tinha rede. Às outras, restava a sensatez. Inês obedecera porque ainda confundia amor com obediência. Só muito mais tarde percebeu que mamãe pode querer o bem de uma filha e ainda assim torcer-lhe o destino. Apesar de tudo, ligou a Lídia perto do fim do ano. Desejou-lhe saúde, disse que estava a trabalhar, que tinha onde viver, que estava segura. Do outro lado ouviu copos, risos, vozes, um ambiente de festa onde ela não cabia. A mãe respondeu depressa, como quem atende uma formalidade. Disse que falariam depois. Não falaram. Nessa passagem do ano, Duarte foi passar 2 dias à aldeia dos pais. Antes de sair, perguntou a Inês se queria convidar alguma amiga para não ficar completamente sozinha no anexo. Ela trouxe Leonor, que chegou a rir, abraçar, comentar tudo e a dizer, logo à entrada, que até uma guarita de segurança parecia charmosa nas mãos certas. Passaram o dia pela cidade, cozinharam coisas simples à noite, beberam espumante barato e falaram até tarde. Leonor viu alguns desenhos. Implicou com o retrato de Ricardo. Aprovou sem reservas os de Duarte e disse aquilo que os amigos mais distraídos também veem às vezes antes de nós, que Inês estava a meter o coração onde ainda não tinha autorização para pôr os pés. Inês negou naturalmente. Negar fazia parte da sua defesa. A primavera chegou devagar. O pinhal cheirava a terra nova e a sal trazido de longe. Os vizinhos que antes mal conheciam Duarte começaram a conhecê-lo através de Inês, porque ela desenhava cães de caça, crianças de cabelo em desalinho, casais diante de lareiras, velhos gatos de olhar superior. Sem dar por isso, criou uma pequena corrente de ternura à volta da casa. De repente havia gente que aparecia com ovos, compotas ou flores como forma de agradecer um retrato feito a lápis. Duarte, que sempre tratara a vizinhança com cortesia mas distância, viu-se cercado por uma humanidade menos funcional e mais viva. Foi por essa altura que sugeriu a Inês tirar férias. 2 semanas. Merecia. Podia ir para o sul, para o mar, para qualquer lugar onde desenhasse luz em vez de pinheiros. Ela quase se riu. A ideia de escolher um destino bonito com dinheiro poupado parecia-lhe demasiado adulta, demasiado próxima de uma vida normal. Ainda assim, ia aceitar. Só que no dia seguinte, tudo mudou. Duarte entrou no anexo mais cedo, sentou-se sem cerimônia e tinha na cara uma expressão que ela nunca lhe vira. A de um homem habituado a mandar, mas temporariamente sem controlo. O pai, Joaquim, fizera exames. Havia sinais no coração que já não podiam ser tratados com adiamentos e bravatas. Precisava de ser visto por um especialista na cidade, talvez submetido a um procedimento delicado, talvez repensar a vida inteira. Helena estava assustada. Joaquim fingia menos medo do que tinha. E no meio disso, o casal deixara cair mais do que nunca a tristeza antiga de ver o filho sozinho. Duarte falou então com uma franqueza brusca que só surge quando alguém já não tem tempo para escolher bem as palavras. Pediu a Inês uma coisa quase absurda, que fingisse ser sua noiva durante a estadia dos pais, não por capricho, não para divertir Eco, mas porque acreditava, com a desazão triste dos filhos,
que essa alegria podia dar aos dois alguma força antes do que viesse a seguir. Inês ficou calada, não por vaidade, mas porque levava as consequências a sério. Disse-lhe que mentiras assim não morriam no dia seguinte, que pais felizes começariam a sonhar com casamento, com futuro, com uma estabilidade inventada. E depois, o que fariam aquela esperança? Além disso, acrescentou ela com a lucidez que às vezes parecia vir de mais idade do que a sua, Duarte era um empresário rico, seguro de si, com um mundo muito diferente do dela. Os pais dele imaginariam para o filho alguém elegante, educada para aqueles ambientes, vinda de outra espécie de família. Duarte ouviu tudo, e pela primeira vez desde que a conhecia, sorriu no meio da aflição. Disse que exatamente por ela pensar assim, é que tinha certeza de que ela saberia conduzir a situação com respeito. Quanto ao resto, estava convencido de que Helena e Joaquim gostariam dela como era. Não precisava de representar uma mulher sofisticada. Precisava só de não esquecer que para eles existia entre ambos um amor em construção. Inês aceitou. Não porque acreditasse no plano. Aceitou porque viu, pela primeira vez, o medo nu no rosto dele. Na véspera da chegada, Duarte mostrou-lhe fotografias da infância, contou histórias da aldeia, falou das birras antigas da mãe, do orgulho silencioso do pai, do primeiro negócio que fizera aos 15 anos, do primeiro desgosto amoroso que o lançara para o trabalho com uma violência quase vingativa. Inês ouviu tudo como quem memoriza um papel, e ao mesmo tempo descobre a pessoa por baixo do papel. Quando Helena e Joaquim chegaram, trouxeram o campo inteiro com eles, sacos de comida caseira, preocupações disfarçadas e uma alegria nervosa que se via à distância. Bastou olharem para Inês, para o ambiente desarmar. Não porque ela fosse uma atriz brilhante, mas porque estava tão nervosa que a fragilidade pareceu sinceridade. Helena tratou logo de a tranquilizar, dizendo-lhe baixinho, à entrada do restaurante onde foram jantar nessa noite, que não precisava de impressionar ninguém. Também ela, muitos anos antes, tremia diante da futura sogra, e no fim, sobrevivera. Essa mesma noite ofereceu a Inês uma surpresa que a deixou sem chão. Helena confessou-lhe quase em segredo que Duarte já lhes mostrara fotografias dos seus desenhos. Falou dos retratos com verdadeira emoção, não de quem elogia por educação, mas de quem reconhece um sentimento onde ele existe. Disse-lhe sem rodeios que num dos retratos do filho havia um olhar que não se inventava à força. Inês sentiu o corpo inteiro vacilar. Passara meses a esconder no fundo da gaveta aquilo que, afinal, já estava escrito nos traços. Durante alguns dias, a farsa foi quase mais doce do que a verdade ousaria ser. Inês acompanhava-os a consultas, ajudava Helena a escolher roupas, ouvia Joaquim contar histórias da madeira, das estradas difíceis, da juventude com pouco dinheiro e muito fôlego. À mesa, a conversa corria sem esforço. No jardim, Helena reparava em tudo, na forma como o filho olhava para Inês quando ela se distraía com pipoca, no cuidado com que Inês servia Joaquim, sem fazer disso uma exibição, na paz estranha que aquela rapariga levava para uma casa antes demasiado silenciosa. Claro que a vida não deixa histórias assim avançarem sem uma pedra no caminho. Num desses jantares, num restaurante elegante escolhido por Duarte para celebrar um exame melhor do que o esperado, Laura apareceu. Viu o grupo, reconheceu o cenário e aproximou-se com a polidez cortante de quem sabe exatamente onde meter a lâmina. Cumprimentou, sorriu e em poucos segundos deixou no ar a insinuação venenosa, que era no mínimo curioso apresentar aos pais uma jovem que trabalhava na própria casa. Uma coisa era generosidade, outra, confusão. Duarte ficou tenso. Inês empalideceu. Mas Helena, que passara a vida a parecer mais frágil do que era, resolveu o assunto num minuto. Com uma delicadeza impecável, respondeu que não sabia em que mundo vivia Laura, mas no dela as pessoas conheciam-se em todo lado, também no trabalho, e uma profissão honesta nunca diminuíra ninguém. Acrescentou ainda, com um sorriso doce o bastante para doer, que a única coisa realmente desconfortável naquela noite era a falta de noção de certas pessoas. Laura retirou-se, elegante e derrotada. Foi nessa noite que alguma coisa mudou definitivamente dentro de Inês. Não apenas porque se sentiu defendida, mas porque percebeu, com uma clareza quase dolorosa, que estava a provar, por empréstimo, o sabor de uma família onde não era preciso implorar por lugar.
As consultas continuaram. O quadro de Joaquim exigia cuidado, medicação, controlo, mas o pior cenário parecia afastar-se. A notícia trouxe alívio e, com o alívio, também trouxe perigo. Porque quando o medo abranda, a verdade começa a pedir espaço. A encenação já não servia apenas para consolar dois pais assustados. Servia, sem que nenhum dos dois admitisse, para adiar uma conversa. Inês começou a evitar momentos a sós com Duarte. Não porque estivesse ofendida, mas porque a proximidade ganhara voltagem. Bastava um gesto banal, um copo passado de mão em mão, um comentário sussurrado no corredor, para lhe faltar ar. Duarte notava, e ao contrário do homem metódico que costumava ser, deixava de saber gerir. Não queria assustá-la, não queria parecer oportunista, e, no entanto, cada dia que passava lhe tornava mais claro que não queria voltar à vida anterior. A casa impecável e vazia, as mulheres bonitas que nunca lhe alteravam verdadeiramente o eixo. Na última noite da visita dos pais, depois de Joaquim e Helena se recolherem, o jardim ficou quase imóvel. O pinhal respirava devagar, Pipoca farejava a relva com o direito sereno de quem já pertence ao lugar. Inês e Duarte ficaram sozinhos junto à varanda, sem a proteção das personagens que vinham a interpretar há uma semana. Ela perguntou, muito baixo, se achava que se tinha saído bem. Ele respondeu que tinha sido muito mais do que isso. Depois pediu-lhe, também baixo, que não o olhasse como se ele fosse um tolo quando ouvisse o que tinha a dizer. Explicou que se calasse, podia perder uma oportunidade que não teria outra. E ele não costumava perder o essencial por hesitar. Disse-lhe então a única frase que durante meses evitara até de pensar inteira, que queria que aquilo deixasse de ser fingimento, que não falava por pena, nem por gratidão, nem por hábito, que queria vê-la todos os dias e já não conseguia fingir que isso era apenas conveniência. Queria estar com ela na verdade, sem contrato escondido, sem desculpas, sem o peso da dívida entre os dois. Inês não respondeu logo. Aprendera cedo demais que o socorro pode confundir-se com afeto e que a dependência pode mascarar-se de amor. Precisava de ter a certeza de que não estava a aceitar um lugar por medo de voltar ao nada. E ele precisava de ter a certeza de que não a estava a escolher porque a casa com ela era mais agradável. Foi por isso que a resposta dela demorou, mas valeu mais. Disse que só avançaria se ele lhe prometesse uma coisa muito simples e muito difícil. Nunca mais a tratar como alguém a quem estava a salvar. Nem ela queria ser uma obrigação transformada em romance, nem ele precisava de ser o herói de ninguém. Se fossem começar alguma coisa, começariam lado a lado. Duarte aceitou sem hesitar. Talvez porque era exatamente isso que também queria ouvir. Os pais partiram na manhã seguinte mais leves do que tinham chegado. Helena abraçou Inês com ternura demorada, como se lhe entregasse silenciosamente uma confiança. Joaquim apertou a mão do filho, mas olhou para ela. Certas gerações não fazem discursos quando percebem as coisas importantes. Limitam-se a reconhecer. Nada se tornou fácil de repente. As boas histórias não mentem dessa maneira. Inês continuou a trabalhar durante um tempo, mas deixou de ser apenas a rapariga do anexo. Inscreveu-se em formação séria de desenho e grafismo, com apoio financeiro de Duarte no início e independência crescente depois, porque ele compreendeu depressa que amar alguém também é retirar-se do centro da solução. Ela passou a vender retratos, a aceitar encomendas, a construir um caminho que era seu. Ele, por sua vez, aprendeu a chegar mais cedo a casa, a deixar jantares desnecessários por marcar, a telefonar aos pais não só por obrigação, mas porque agora tinha vontade real de lhes contar como corria o dia. Quanto a Lídia, a reconciliação não veio em forma de milagre. Veio lenta, imperfeita, com culpas mal engolidas e silêncios difíceis. Inês acabou por revê-la meses depois, já mais firme, já sem pedir absolvição por existir. A mãe chorou mais do que explicou. Às vezes, o máximo que alguém consegue oferecer é um arrependimento atrasado. Nem sempre chega para apagar o que doeu, mas pode impedir que a ferida continue aberta no mesmo lugar. Duarte e Inês não tiveram de correr para casar, nem de provar nada ao mundo. O que os aproximou não foi um gesto grandioso, mas uma soma de pequenas verdades. Ele aprendeu a não confundir controlo com segurança. Ela aprendeu a não confundir rejeição com destino. A casa no pinhal que antes parecia desenhada para uma vida futura e abstrata,
começou enfim a parecer habitada por duas pessoas reais. E Pipoca, como se tivesse entendido tudo antes deles, passou a dormir exatamente entre os dois lugares da sala onde mais tarde surgiriam duas chávenas de café todas as manhãs. Há escolhas que só parecem erro quando começam. Há portas que se abrem por necessidade e só depois revelam que era um caminho. E talvez seja isso que esta história inventada deixa no fim. Ninguém floresce onde precisa de pedir desculpa por sentir, e nenhum amor digno nasce para resgatar alguém de cima para baixo. Nasce quando duas pessoas, cada uma com a sua falta e a sua coragem, decidem não usar a dor como casa permanente. Se em algum momento se reconheceu nessa história, ou viu nela alguém que conhece, conte-nos nos comentários. Deixe o seu gosto, subscreva o canal e veja o próximo vídeo que vai aparecer no ecrã final, porque às vezes uma história puxa outra, e a seguinte pode tocar-lhe ainda mais fundo.